Recebo. Querido, você que trouxe a tua Bíblia, deixa aberto comigo. Joel capítulo 2. Obrigado. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Joel é um dos profetas menores, mas eu acredito que em muito tempo de campanha todo mundo já achou Joel rapidinho. Glória a Deus. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Deixa aberto comigo aí rapidinho. Glória a Deus. Antes de pregar, eu queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Obrigado. Minha esposa linda que me acompanha com esse vestido novo que Deus deu para ela. Obrigado. Pastor Fabiano, obrigado pela oportunidade. Amém. Cada irmão aqui que está do nosso lado. Glória a Deus pela vida de vocês. E a você, querido. Você veio aqui num culto de restituição para Deus restituir algo na tua vida. Você saiu de casa numa quinta-feira, num frio desse, irmão. Cobertor quentinho em casa. Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Joel capítulo de número 2, versículo de número 12. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Glória a Deus, eu também. Eu vou ler na minha tradução e se você puder me acompanhar, por gentileza. E diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. E arrepende-te do mal, que sabes que não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque não hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o versículo 19 diz assim: e respondendo ele, disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Querido, só até aqui. Queria pedir para você estender sua mão para cá, abençoar a minha vida. Feche teus olhos. Senhor, eu sou só um humilde rapaz, mas a tua palavra aqui, Senhor, ela está aberta e ela diz que o Senhor vai restituir, Pai, o nosso cereal. O Senhor vai restituir, Senhor, o vinho. E o Senhor vai restituir o azeite. Por isso, Pai, eu quero te pedir humildemente, me usa nessa noite, Pai, como um canal de bênção. Não por mim, Deus, mas pelo teu povo, pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu preguei domingo uma mensagem que eu queria ter pregado diferente, mas o Senhor me levou para outro lado. Eu queria pregar sobre a missão apostólica, eu queria pregar sobre o envio apostólico, algo que eu acho interessante, algo bom. A igreja tem que entender isso. A gente não foi chamado só para morar aqui dentro, pregar aqui dentro, cantar aqui dentro, não. Um homem que entendeu o seu chamado e o lugar que ele foi chamado para estar foi João Batista. Ele entendeu: eu fui chamado para proclamar. Mas aonde? No deserto, aonde ninguém queria ir, ele foi fazer o que poucos queriam fazer. Mas foi um homem que entendeu o chamado e o lugar que ele foi chamado.
E eu queria pregar isso, só que quando eu comecei a mensagem, o Senhor foi conduzindo para outro lado. No fim de tudo, eu preguei sobre relacionamento, pastor Fabiano. E foi bênção, foi bênção. Mas uma coisa eu entendi. Eu comecei a mensagem dando uma introdução de borboleta. Todo mundo conhece. A borboleta nasce borboleta? Sim ou não? Sim, não nasce mesmo não. Glória a Deus, irmão. Ela nasce o quê? Lar. E vem um processo até ela se tornar o que ela nasceu para ser. Ela não nasceu para ser largata, ela nasceu para ser borboleta. Só que o começo é aquele começo feinho, ruinzinho, pequenininho, rastejando, devagar. Sim ou não? Então depois ela entrou num processo de um casulo, uma metamorfose, até que então ela se transforma numa borboleta linda. E tem coisas na nossa vida, querido, que são processos de Deus. Tem coisas que eu acredito que o Senhor faz assim instantaneamente, mas tem coisas que a gente entra num processo. Tem coisas que não são do dia para a noite. Quando eu falo sobre arrependimento na igreja, eu costumo dizer que arrependimento nunca foi de um dia para a noite. Porque para alguém se arrepender e voltar atrás de uma decisão, ela tem que passar por um processo. Ela tem que, primeiro de tudo, ela tem que entender que ela está errada. Porque ninguém volta atrás de uma decisão sem ter consciência de que está errado. Ninguém, irmão. Você não pediu perdão para Deus pelos teus pecados sem acreditar primeiro que você é um pecador. Então, antes de tudo, começou com uma consciência de pecado. E então veio um processo. E tem pessoas aqui, querido, que estão num processo. Sabe, eu acredito que um tema desse, de restituição, não nasceu no coração de um pastor. Não nasceu por uma necessidade da igreja. Porque a igreja de Cristo, querido, ela não se move por necessidade. Ela se move por propósito. A gente não se move porque a gente vai levantar obreiro porque a gente precisa. Não, a gente vai levantar obreiro porque lá na frente o Senhor tem um propósito para isso. A gente não vai aumentar a igreja porque os membros estão reclamando. Não, a gente vai aumentar a igreja porque o Senhor vai fazer algo maravilhoso. Então tem coisas, querido, que é um processo. Você tem que entender isso. Tem pessoas que estão morando do teu lado, estão dormindo contigo e estão passando por um processo. Às vezes doloroso. Às vezes nem tão doloroso. Às vezes escondido. Mas é um processo. E sabe qual é o processo mais difícil? Aquele que ninguém te vê passar. Aquele escondido, aquele que está aqui dentro. É difícil. E não é por conta de necessidade. Mas eu acredito que o Senhor vai restituir coisas aqui. Agora eu quero começar com uma pergunta. Deus pode restituir a tua paz? Tem gente que aqui perdeu a paz. Deus pode restituir felicidade? A alegria? Restituir o teu casamento? Restituir a tua honra, o teu respeito, a tua dignidade? Deus pode restituir? Agora, entre Ele poder e Ele querer, entre Ele poder, querer e Ele fazer, são três coisas diferentes. A Bíblia diz que em Deus há todo o poder, ou seja, Ele é onipotente, Ele pode tudo. Só que não é porque Ele pode tudo que Ele faz tudo. Ele pode acabar com o mal num estalar de dedos, mas Ele já acabou com o mal? Não. Hoje a gente tem vontade de pecar. Hoje o diabo ainda está solto e começa a tentar fofocar, sim ou não? Induzir, mentir, distorcer aquilo que alguns falam. Então Deus pode, mas até agora Ele não fez. Até agora, mas Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Porque Ele pode tudo, querido. Ele pode. Agora, quando entra na área do querer, entra numa área diferente. Deus quer agir na tua vida? Eu acredito que Ele quer. Porque senão você não saía da tua casa hoje, querido. Quem te moveu para sair de casa hoje, para vir numa quinta-feira, numa quarta, está acostumado a pregar na quinta só. Quem te moveu para sair de casa, querido, nessa quarta-feira, nesse frio gostoso, irmão, foi o Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele que convence o homem. Então você não saiu de casa, querido, por vontade própria. Não. E só está aqueles que o Senhor permitiu, aqueles que Ele quis que estivesse aqui. Então, já que Ele pode e Ele quer, o que falta para Ele fazer? Se Deus pode, pastor, restituir a felicidade na minha vida. Eu perdi a felicidade. Pastor, eu perdi a vontade de viver. Deus pode restituir? Pode.
Agora, entre ele poder, querer e chegar no fazer, na ação, na direção, tem um probleminha bem simples que a gente vai resolver. Existe uma frase, o pastor Emerson vai saber falar melhor do que eu, mas eu estudei um pouquinho, que são dois lados de uma moeda só. Repita comigo: soberania de Deus e responsabilidade do homem. Vamos trabalhar isso aqui um pouquinho. Abre a tua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 2. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2. Versículo de número 15. Para adiantar, porque o meu tempo é pouco, eu vou ler para você. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Verso 16: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. O que Deus está estabelecendo aqui? Ele está mostrando a soberania dele, tanto agora quanto lá na frente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro estava preparado. Ele sabia que o homem ia cair, ele sabia que você estava aqui, ele sabia que precisava de uma oferta para o pecado. Então desde antes de Gênesis 1:1, o Senhor Jesus já estava preparado para morrer pelos teus e pelos meus pecados. Essa é a onisciência de Deus. Agora, tem o outro lado da moeda, a responsabilidade do homem. Se Adão não comesse, a gente já está no jardim. Agora, como Adão comeu e a responsabilidade que ele tinha era de não comer, de guardar e de cultivar, e a responsabilidade dele, ele falhou, querido, hoje a gente está aqui. Mas isso é uma das demonstrações. Abre comigo também, por gentileza, 1 Reis. Eu gosto desse, 1 Reis, capítulo de número 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 9, versículo de número 3. Eu vou ler para você. Diz assim: e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração, a tua súplica que fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Verso 4: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. O que a gente vê aqui? A Bíblia diz que o Senhor chegou no templo que Salomão edificou, santificou, falou: tá bonito, parabéns. Agora, eu só vou fazer e continuar fazendo se você continuar andando como andou teu pai, com sinceridade, com integridade de coração. Existiu uma condição aqui, no verso 4. Era a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Se a gente quiser andar mais um pouquinho, Efésios, capítulo de número 2, isso aqui fala sobre salvação. Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O ser humano é salvo pela graça, sim ou não? Mediante ao quê? A fé. A gente é salvo pela soberania de Deus. Só que existe um detalhezinho, tem que ter fé. É responsabilidade do homem crer. Todo aquele que crê e for batizado será? É a responsabilidade que você tem. Querido, num culto de restituição, tem pessoas que vêm pensando que a obra de Deus é unilateral, Deus faz sozinho. Não, querido. Deus não age sozinho. Quando a gente olha num âmbito de obra de Deus, querido, 1 Coríntios, Paulo vai falar que todos nós somos cooperadores de Cristo. A obra é dele, nós estamos ajudando, nós estamos cooperando com ele, nós somos servos dele. A obra não é nossa.
Por isso que o tema de restituição não nasceu no coração do pastor, ele nasceu no coração de Deus, querido. Ele já via que de antemão, querido, ia ter pessoas aqui que ia precisar de uma restituição, numa área familiar, numa área financeira, emocional, espiritual. Ele sabia que você ia vir para um culto como esse, querido, debilitado, cansado, para não falar coisa pior, triste, desanimado. Ele sabia. E por isso que hoje a gente está aqui, pregando sobre restituição. Então não pense você que a obra de Deus, querido, é feita unicamente por Deus ou unicamente por você. Primeiro de tudo, se Deus quer fazer, querido, Ele vai usar pessoas. E se Ele não usar você, Ele usa outro. Se não fosse eu que estivesse aqui hoje, querido, ia ser outra pessoa. Você está entendendo? Então, pense comigo, se a obra de Deus não é feita unilateralmente só por um lado, só por uma pessoa, se você veio pedindo uma restituição numa área financeira, Senhor, as minhas contas estão fechando, eu estou no aperto, eu estou arrochado, só orar adianta? Sim ou não? Não. Deus vai abrir uma porta de emprego, vai te capacitar, você vai arrumar um serviço, e glória a Deus por isso, querido. Não vai cair dinheiro do céu, não vai. Pastor, eu estou com um problema na área emocional. Deus pode? Pode. Só que tem pessoas aqui que precisam liberar perdão. Tem pessoas aqui que precisam pedir perdão para um pai, para uma mãe. Tem pessoas aqui que precisam liberar perdão para um filho, para uma filha. Precisa. Eu fui um mau pai, eu fui uma má mãe. Sim, abandonou, deixou ir, não cuidou, não ligou. Poxa, eu fui um mau filho, minha mãe fez aniversário, meu pai fez aniversário, e eu não liguei. E está com problema emocional. E só vir num culto de campanha resolve? Não. Você precisa pedir perdão. Pastor, eu estou com uma dificuldade, eu preciso de uma restituição na área espiritual. Eu estou desanimado. O que eu faço? Ora. Volta a vir para a igreja. Querido, quando você tira uma brasa da churrasqueira, do altar, querido, ela se esfria, sozinha ela se esfria, mas na comunhão da igreja ela vai se esquentando, ela não deixa de continuar incandescente. Então tem pessoas aqui, querido, que vieram em busca de uma restituição na área financeira. Quando a gente lê Joel capítulo 2, nos versículos adiante do versículo 12, a gente vê um contexto daquilo que o Senhor vai restituir. Repita comigo: cereal, vinho e óleo. São 3 simbologias. Quando a gente fala de cereal, o que a gente imagina? Trigo. É aquilo que era fonte de renda, aquilo que era alimento, a maior fonte de carboidrato, querido. No tempo deles, era o pão, que era produzido do trigo. Ou seja, quando a gente fala de cereal, a gente está falando de uma linha horizontal, de algo que fala de terreno, algo que fala sobre serviço, finanças. Eles trabalhavam em prol disso. Eles investiam na terra. Era a fonte de sustento e de trabalho deles. E tem pessoas que Deus vai restituir na área do cereal, querido, na área do trigo. Tem pessoas que estão com uma dificuldade, sim, e Deus vai restituir, vai. Mas se prepara para pegar com a mão no arado, irmão. Se prepara. Quando a gente fala de vinho, querido, muitas das vezes o vinho é simbolicamente usado para falar sobre alegria. Quando Davi, no seu salmo, ele diz assim: olha, prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e derrame o meu vinho, a minha taça de vinho. Ele está falando sobre o quê? Alegria. Quando a gente olha mais para frente, simbologias que usam o vinho, está falando sobre alegria. Então o vinho, querido, ele simboliza isso. E tem pessoas que perderam. Tem pessoas que a gente olhava antes e via, rapaz, o brilho no olho, a vontade, o sorriso de vir para a igreja. E era uma bênção. E isso não só na igreja, querido, no meio da família, na escola, na faculdade, no serviço. E perderam. Se gastou, se desgastou. E Deus vai restituir sim, na área emocional. E quando a gente fala sobre óleo, querido, no Novo Testamento ele também é uma simbologia do Espírito Santo. Sim, as 10 virgens, 5 tolas, 5 prudentes. A chama de 5 estavam acesas por conta do óleo, e outras 5 já deixaram azeite para fora.
A Bíblia diz que quando Samuel foi ungido, Davi derramou óleo. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus começou a se apossar de Davi. É uma figura do Espírito Santo, é uma figura de unção, olha. Fala de uma vida espiritual. Em outras palavras, Deus quer restituir a tua vida por completo. Ele quer restituir o material, Ele quer restituir o emocional, Ele quer restituir o espiritual. Mas isso não depende só de Deus, depende de você também. Depende de você também. Então hoje a gente vai sair do nosso lugar, a gente vai pedir perdão se preciso for. Sim. Se preciso for ligar, mandar mensagem, se humilhar perante Deus, acordar amanhã cedo e trabalhar, porque são as áreas que o Senhor vai restituir. E não pensa que Ele vai usar outra pessoa, Ele quer trabalhar em você e com você. A obra é dele, mas Ele usa pessoas. Deus não trabalha sozinho, querido. Quando Ele foi fazer o homem, sabe o que Ele disse? Façamos nós. Quando Ele foi e criou tudo, quem deu nome para os animais? Adão. E não me pergunte como Ele deu nome para os peixes, irmão. Eu não sei se Ele era pescador. Não sei. Não me pergunte como Ele deu nome para as aves. Eu não sei. Mas quem deu nome foi Ele. Quando Deus faz algo, querido, Ele usa pessoas. Deus quis libertar o povo do Egito, o povo dele. Ele usou quem? Moisés. Mas quando a gente lê Números, Levíticos, a Bíblia fala que o Senhor com mão poderosa os tirou de lá. Isso é soberania de Deus. Só que também tem responsabilidade do homem. Existiu a responsabilidade de Moisés ali, de levantar, bater a poeira e falar: eu errei. Tratei o meu erro? Tratei. Agora chegou o momento de Deus me usar. Chega um momento, querido, na tua vida que você vai passar por um processo, sim. Chega. Tem um momento na tua vida que às vezes você vai se ver cheio de amigos e outra hora você vai se ver vazio. Não tem ninguém. Você olha no WhatsApp, não dá vontade de mandar mensagem para ninguém. Você quer contar a tua vida, o teu problema, quer compartilhar a dificuldade, mas você olha e fala: rapaz, fulano, ciclano, bertano se afastou de mim, eu vou contar para quem? Você está num processo, num casulo, em um lugar de dificuldade. E sabe de uma coisa, querido? Deserto e vale, todo mundo vai passar. Eu não vim aqui, querido, para profetizar maravilhas. Não, Deus vai fazer, vai, mas Ele vai usar você. É na tua casa, é no meio dos teus. A Bíblia fala que quando Paulo, que outrora era Saulo, se converteu no caminho de Damasco, chegou em Damasco, se converteu, foi batizado, cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar onde? Em Damasco. Então quando Deus quer levantar um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, querido, ela não vai começar a pregar na África, não, ela vai começar a ser usada em casa. Vai ser usada em casa, querido. É no meio dos teus. Deus quer tratar a paternidade contigo, querido. Não vai ser terceirizada para os outros, mas vai ser na tua casa, vai ser na minha casa. E Deus vai trabalhar. Querido, eu não saí de Itajá, 20 quilômetros daqui, é pertinho, mas eu não saí de Itajá, querido, disposto a simplesmente pregar e ir embora, não. Me deram pouco tempo, se coloca de pé. Não, querido. Mas que Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai. O que? Você sabe. O Espírito Santo, Ele vai confirmar, é no teu íntimo, é no teu interior. Cada um aqui sabe o que veio procurar. Cada um aqui sabe